Muito bem, pessoal. Boa tarde, então, a todos. Vamos começar o nosso último Clube do Livro do ano de 2025. Então, assim, para quem não sabe, a Zoom faz esse Clube do Livro já há 3 anos. Acho que esse é o terceiro, né, Sol? A gente Esse já é o fez, terceiro, é. né? Esse foi o terceiro ano do Clube do Livro. Então, a gente, ou bimestralmente ou trimestralmente, depende aí do ano, a gente escolhe um livro para compartilhar com vocês. Esse livro ele está sempre conectado com a nossa mandala da Zoom, e a gente fecha, então, o Clube do Livro com o livro Rodas de Invenções, que eu acho que muitos de vocês receberam aí quando estiveram presentes aqui na Zoom. Quem não recebeu, na festa, me procure, que eu irei compartilhar os livros que estão aqui com todos vocês, tá bom? Então, peço desculpas, a gente acabou não mandando para todo mundo o livro, mas todo mundo receberá o livro. E para conversar com a gente, nós temos duas convidadas, a Simone, que está aqui, grandona, para vocês verem, e a Liana, que está aqui no cantinho, não sei exatamente de que lado ela está do cantinho de vocês, que vai aqui conversar com a gente. E aí, ao invés de eu fazer a apresentação da Simone, eu vou passar a palavra para a Simone. Ela conta um pouquinho da história dela, do Instituto Catalisador, mas eu gostaria, assim, que você contasse um pouquinho sobre este livro super bacana que acabou de sair, o Mindstorms, aonde a foi a Simone, desculpa, eu já estou muito íntima, onde a Simone foi a tradutora e participou aí de todo esse processo, e o livro no qual a Zoom tem muito orgulho de também ter patrocinado aí esse lançamento, junto com a Diálogos, que está aqui representada pela Thelma, tá? Então, estamos todos aqui animadíssimos com este novo livro, e provavelmente começaremos o ano que vem falando sobre este livro. Então, gente, atenção para o Clube do Livro, que ele continua o ano que vem, tá bom? Si, Eliana, está com vocês. Obrigada, Rê, obrigada, Sol, obrigada, Thelma. É uma delícia estar aqui com vocês de novo no Clube do Livro, por muitos motivos. Clube do Livro tem tudo a ver com o que a gente faz no dia a dia, com rodas de invenções, vocês vão ver. A gente tem essa prática de reunir os estudantes e professores por meio de leitura, para a gente poder se inspirar e ter denominadores comuns para poder seguir para a prática, inventar, explorar, experimentar. Então, é um ritual que a gente faz também na forma como a gente organiza as propostas catalisadoras em sala de aula. Então, tem muita conexão. E é muito legal uma comunidade de educadores poder ter um clube do livro, né, como fio condutor de conversas, de diálogos e de trocas sobre a prática. Então, sempre é muito gostoso estar aqui com vocês. E já estou animada para o ano que vem, para a gente começar o ano, né? A gente está já. Vamos finalizar o ano. Em vez de finalizar já querendo descansar, a gente vai finalizar querendo mais. Que é mais gostoso virar o ano assim, senão a gente começa o ano já. Não, vamos virar o ano querendo mais. Então, para deixar todo mundo aí com muita curiosidade e vontade de ler, além do Rodas de Invenções, que vocês ou já receberam ou vão receber ainda, e hoje a gente vai falar sobre isso. Esse livro que a Renata estava mostrando, ele chama Mindstorms, que um turbilhão mental, e só do título eu já me conecto totalmente, porque a minha cabeça funciona assim. Mas a conexão é muito além, né? O livro originalmente tem esse nome, Mindstorms, Crianças, Computadores e Poderosas Ideias. E ele foi escrito há 45 anos atrás. Aí a gente fala assim, mas e por que a gente está relançando um livro 45 anos depois? Sobre computadores, a gente já está na era da inteligência artificial. Pois é, mas quem escreveu esse livro em inglês, originalmente, foi o Seymour Papert, que é o guru das nossas práticas maker, mão na massa, aprendizagem criativa,
né, todas essas denominações vieram do trabalho do Papert, que inaugurou esse caminho de levar intencionalmente para o ambiente de aprendizagem a tecnologia, a construção, a invenção. Ele se inspira no Piaget, com quem ele trabalhou há alguns anos num laboratório em Genebra, então ele foi pesquisador assistente do Piaget na área de matemática, e depois ele vai para os Estados Unidos, né, para o MIT, onde ele se torna um dos primeiros diretores do laboratório de inteligência artificial, isso na década de 70. E a gente falando de inteligência artificial agora nas escolas. Então, o livro está aí para a gente poder entender o que já foi pensado, os desafios que já estavam postos há 45 anos, né, as angústias sobre como levar a tecnologia para a educação de um jeito significativo, centrado na aprendizagem e não de forma instrucional. E como é que esses 45 anos passaram? A gente, né, viu muitas coisas acontecendo, boas, ruins, desafiadoras, oportunidades. Em que momento que a gente está? Né? Como é que a gente pode rever essa história de 45 anos e pensar nos desafios da sala de aula de hoje, das escolas de hoje, da aprendizagem hoje? Então, é imperdível. É um livro denso, mas transformador. E a gente se inspira, né, nesse livro totalmente quando a gente fala de aprendizagem criativa, e hoje a gente vai falar das rodas de invenções, que são uma forma, uma das maneiras possíveis de colocar a aprendizagem criativa na prática. Então, a gente tem aqui, ó, uma forma de agir, uma forma de atuar na prática, na sala de aula, que inspira planejamento, mediação do professor, avaliação, tudo isso, né? Assim, as coisas que a gente faz bem tangíveis no dia a dia da sala de aula. A gente tem essa outra camada que é a abordagem da aprendizagem criativa, né? Que ajuda a gente a refletir sobre essa prática e planejar com cada vez mais intencionalidade. E essa outra camada que é teórica mesmo, né? Sobre qual qual o sentido da tecnologia na educação e ampliando tecnologia para muito além do computador, né? Para a gente pensar Oh, nas mais diversas tecnologias. Eu sempre repito, da tecnologia de ponta do dedo e digital de ponta. A gente quer falar do mão na massa e da impressora 3D, né? A gente quer falar do papelão e do circuito elétrico enfim. Vamos falar de tudo isso. E as rodas de invenções, então, são essa maneira que a gente encontrou, o Instituto Catalisador, né? A equipe catalisadora, as catalisadoras, que a gente foi encontrando de pensar, né, em tudo que o Seymour Papert falou no Mindstorms, o que o Mitchell Resnick falou também no livro que vocês já receberam, não é? No Jardim da Infância para a Vida Toda. E a gente foi, né, assim, de tudo. Como é que a gente faz isso acontecer no dia a dia? Essa era a nossa pergunta provocadora, pergunta instigadora. A gente queria. Como é que a gente faz para a espiral da aprendizagem criativa acontecer nos 45 minutos da sala de aula? Então, hoje a gente vai compartilhar o guia, que é, né, assim, a gente escreveu como um guia para poder. Foi algo que foi surgindo naturalmente. Quanto mais rodas a gente rodava, as pessoas falavam: também queremos fazer, também quero fazer. Como é que eu faço aqui? Vocês podem dar uma formação ali? E a gente acabou consolidando como um guia, mas muito mais do que um guia também, né? Assim como o caderno do educador mão na massa, um ponto de partida. O guia de mediação rodas de dimensões, ele é um pouco mais estruturado, ele tem, de fato, né, mostra cada etapa dessa forma de agir na sala de aula, mas ele não é para ficar engessado. Ele é para inspirar as práticas que vocês têm na Zoom, conversar com as práticas que vocês já fazem, porque é isso, às vezes eu vendo essa estrutura das rodas de dimensões, eu falo, puxa, quando eu apresento um texto para os estudantes, eu vou ter essas intencionalidades também? Eu posso mediar desse jeito? Quando eu faço curadoria de materiais, olha essas ideias que tem aqui
de como elas fazem nas rodas de invenções, o momento do compartilhamento, olha os desafios que elas também enfrentam e os que eu tenho na sala de aula, como é que eu vou planejar, né, situações mais pertinentes para registro, para compartilhamento. Então, não é para vocês seguirem ao pé da letra, né, darem um copy-paste na sala de aula, é para poder conversar, né, com as práticas que vocês já têm na Zoom, com outras que vocês vão vir a ter e enriquecer mesmo o repertório de cada uma das escolas e dos educadores. Ó, ali vai compartilhar para mim, porque senão eu vou falar aqui e eu já preparei toda a fala para não voar. A gente hoje preparou um PowerPoint de apoio que ele é bastante parecido com o livro, na verdade ele é quase o livro, mas a gente foi recortando e fazendo destaques para ajudar vocês a navegarem. Então quem já começou a ler ou já terminou de ler, vai poder, aproveitar e vai poder se aprofundar. Quem ainda não teve contato com esse material, vai ficar com vontade de ler e já vai poder chegar e ler, né, com uma rota aí, já vai chegar mais situado. Para começar, comecei falando, mas não falei quem é o catalisador, né. Eu sou a Simone, eu sou pedagoga, fiz mestrado em psicologia da educação, trabalhei na educação infantil, me inquietei com a forma de aprender desde a educação infantil, né, a gente sabe que muitas vezes a educação infantil tem se tornado o ensino fundamental. Me inquietei com isso e fui investigar formas de ensinar e de aprender mais centradas na aprendizagem, né, e que o ensino possa, ser o apoio, a mediação para a aprendizagem acontecer. E aí, nesse meio do caminho, encontrei com a Rita, que também, não está aqui hoje, mas, está sempre junto com a gente, Rita Camargo, que estava inquieta com como é que a gente faz para todas as crianças e todos os professores quererem estar na escola? Como é que o que está acontecendo que ninguém quer estar dentro da escola? Todo mundo quer ir para o recreio, quer a hora da saída, como a gente pode ressignificar o que acontece na sala de aula e continuar trabalhando com o currículo de uma outra maneira? Então, a gente se encontrou e se inspirou na aprendizagem criativa e no construcionismo para ir para as salas de aula. A gente, né, movidas então pela criatividade participativa, engajamento de corpo e alma, que a gente fala que é quando a gente veste a camisa mesmo, que tá assim, o olho da gente brilha, a gente contagia os professores e os estudantes de tanta vontade que a gente tem de compartilhar, as engenhocas, as práticas, as reflexões. Essa tecnologia que a gente brinca que é tanto de ponta dos dedos quanto digital de ponta, e principalmente a gente gosta muito de inspirar e espalhar. A gente não consegue conter só pra gente aquilo que a gente inventa, faz, registra. Esses momentos como o de hoje são os mais interessantes. E a gente tem então o eixo prática, que são oficinas direto até hoje, a gente está há 10 anos fazendo, oficinas na sala de aula, na rede pública principalmente, na rede municipal, e mais especificamente de São Paulo, a gente tem uma atuação direta, semanal, regular, em algumas escolas parceiras, na sala de aula, junto com o professor da sala de aula, e né, que planeja junto com a gente, faz um alinhamento do planejamento, e está sempre numa interlocução e está junto na sala de aula com a gente. A pesquisa, que é essa reflexão, então, sobre a prática a partir da abordagem da aprendizagem criativa e da fundamentação do construcionismo, e a conexão, que é isso, né? Inspirar e espalhar. Estou contando tudo isso, porque aí a gente consegue situar melhor o que é esse material, o que é esse livro, né? O guia surgiu com essa vontade, né, de inspirar mais educadores a experimentar e reinventar as rodas. E aqui frisando, né, reinventar. Não é um guia para aprisionar e todo mundo ter que colocar em prática, né, não é um plano de aula, não é. Ele foi gerado a partir da nossa experiência e nossos desafios da prática, eu vou contar para vocês um pouquinho deles. Ele é muito interessante porque ele é, né, como tudo na aprendizagem criativa, a gente tenta fazer o nosso trabalho de bastidor, né, pedagógico, institucional, sempre também por meio da espiral da aprendizagem criativa. Então, o próprio livro Rodas de Invenções foi
pensado para ser esse piso baixo, ou seja, não tem barreira de entrada. Você já vivenciou uma roda, se você nunca vivenciou uma roda, se você leu o Seymour Papert, nunca leu, não tem problema nenhum. Todo mundo pode aproveitar o livro e aí sim colocar, né, experimentar as rodas de invenções com seus pares professores primeiro, ou direto com seus estudantes, cada um como se sentir à vontade. Paredes amplas, porque cabem todas as áreas do conhecimento, cabem habilidades das mais diversas e, principalmente, a paixão de cada professor, né? Cabe o currículo, cabe a paixão de cada professor. Então, não é, nossa, com rodas de invenções eu só posso trabalhar habilidades da impressora 3D e matemática. Não, eu posso trabalhar multiletramentos, eu posso trabalhar com muitos materiais, com muitas ferramentas, e isso vai mesmo da escolha né, e do repertório, da jornada dos objetivos de cada professor. E o teto alto, porque é isso, o professor também pode ir para o alto e além, a gente vai contar para vocês. Hoje em dia a gente tem uma equipe de embaixadores rodas de invenções que tem feito rodas em vários lugares do Brasil, onde a gente não conseguiria atuar, né? Assim, tá lá, né, ao vivo e a cores. E eles têm criado, inventado rodas lindas que a gente não teria imaginado. Então é muito gratificante ver isso acontecendo, né? De fato, a coisa assim, se conectando com a paixão de cada um, com o repertório, com os objetivos de cada um, indo muito além do que a gente poderia pensar só nós aqui em equipe. Esse livro também vai trazer algumas sugestões de leitura, que podem ser ponto de partida, enfim. E é um convite, já dissemos aqui, para fortalecer leitura, essa conexão, leitura, criatividade e escrita nas escolas. Vamos falar um pouquinho mais. Vou acelerar aqui, senão a gente não vai caber tudo que a gente colocou. Já falei de reinventando a roda, mas vou contar para vocês quando foi que isso começou, né? Reinventando a roda, de novo, vou insistir, porque a gente se inspirou na espiral da aprendizagem criativa, né? Então a gente não está inventando nada, a gente está se inspirando, se fundamentando numa abordagem, numa teoria que estão aí validadas, legitimadas, mas a gente inventa o nosso jeito de fazer na sala de aula. Isso é o precioso. E convidando todos vocês a também poder fazer isso. E às vezes a gente está seguindo um plano de aula, e mesmo assim, no plano de aula, a gente tem espaço para, né, para se conectar e fazer o olho do estudante brilhar com as nossas paixões, né? O professor vai dando um estilo para um plano de aula. E é essa a ideia aqui, né? Cada vez que a gente se aproxima de um material pedagógico, a gente poder incorporar e reinventar ele na forma de atuar. Quando a gente começou a trabalhar em espaços escolares, há 10 anos atrás, espaços de tecnologia, a gente queria muito levar as crianças para os laboratórios que tinham acabado de inaugurar em São Paulo, na rede municipal, que eram os Fab Labs livres. Aqui em São Paulo tem uma rede de mais de 12 equipamentos como esse, que são esses laboratórios, né, de cultura digital, mas também de marcenaria, de máquina de costura. Essa ideia do laboratório de fabricação aberto ao público. E os 12 primeiros foram estrategicamente posicionados na cidade, e 2 ou 3 deles estrategicamente posicionados dentro de CELs, né, desses espaços que são os Centros de Educação Unificada em São Paulo, onde tem escolas municipais, pelo menos de ensino fundamental, alguns têm até educação infantil. E a gente falou, puxa, esse equipamento está ali, dando sopa, vamos levar as crianças para dentro dos Fab Labs. Mas vamos levar por quê? Para quê? E como? Mostrar impressora 3D, cortadora a laser, ferro de solda, marcenaria, né? Como é que isso combina com o dia a dia escolar, com os objetivos do currículo? Enfim, esses espaços estavam preparados para receber crianças? Ainda não, mas a gente foi lá e bateu na porta. Falou, vamos fazer junto? Vamos pensar juntos como é que a gente pode trazer os estudantes e os professores aqui? E aí a gente bateu na porta da escola e também falou para os professores, vamos pensar junto como é que a gente pode ir ali do outro lado do corredor, nesse laboratório que acabou de abrir, e desvendar o que tem lá e como isso apoia a aprendizagem? E aí a gente
gera um desconforto, né? Como é que a gente vai mostrar todos esses equipamentos para as crianças? Para quê? O que que elas vão fazer? A gente começou com essa estratégia. Roda de leitura. A roda de leitura do lado de uma impressora 3D, do lado de uma cortadora laser, era isso mesmo. Era justamente para criar um ambiente familiar, um ritual reconhecível pelas crianças e pelos professores, dentro de um espaço disruptivo, inovador, estranho para eles. Hoje já não é mais tão estranho, né? 10 anos depois, tem tantas escolas que têm laboratórios de educação digital, laboratórios maker, isso já é mais corriqueiro. Naquele momento não era, e a gente intencionalmente começava as nossas propostas com as crianças, os jovens em roda e fazendo uma leitura, que é algo muito escolar, né? Muito característico do ambiente escolar. Eles estavam habituados e familiarizados com isso. E a leitura, a partir da leitura, a gente construía perguntas e provocações que convidavam então eles a explorarem os materiais que estavam, né, que estavam ali, não aleatoriamente, mas que a gente já tinha selecionado e colocado à mão, e dependendo de qual era a proposta, se ia ser impressora 3D, cortadora laser, marcenaria, ou só papelão, massinha, enfim, o que estava disponível, e eles tinham que, né, responder essa pergunta provocadora com a mão na massa. Então, eles já iam para as máquinas, para os materiais, de alguma forma, com algum vetor, com um propósito. E no final a gente sempre fazia essa roda de amarração, né, que era onde a gente via que aconteciam invenções incríveis no momento da roda, no momento final, quando as engenhocas estavam construídas, né, os artefatos, eles traziam para a roda de volta, e aí a gente chama de roda de narrativas porque eles começavam a falar coisas incríveis. Então a gente fez isso em Fab Labs livres, em bibliotecas municipais, em parque, e aí começamos a fazer na sala de aula também, na sala de aula regular. E vamos passando, eu vou contar para vocês que então as rodas, elas não começaram do jeito que elas são hoje, elas foram se transformando, né? Cada ano, cada ciclo de rodas que a gente fazia, a gente ia lapidando, voltando para essa teoria, né, que aqui está, né, assim, o resumo em imagem do livro Mindstorms e do Jardim de Infância para a Vida Toda, então vocês vão conectando aí as leituras de antes e as de depois. Esse aqui, jovenzinho, que ficou idoso, já faleceu, era o Seymour Papert, nessa cara de visionário, com essa engenhoca maluca que ele tinha na mão, que era uma tartaruga, né, ele chamava de tartaruga, era a tartaruga da linguagem logo, e que por meio dessa tartaruga ele instigava as crianças a programarem a máquina para a máquina fazer o que as crianças queriam e não as crianças obedecerem à máquina, né? Isso é uma das subversões que ele faz já desde os anos 70 e que a gente ainda não virou a chavinha, né? De que a máquina tem que ser usada pela criança com autoria e não como usuária, né? A gente vai virando essa chavinha aos poucos. Por exemplo, com práticas como rodas de invenções, entre tantas outras que eu vejo no Instagram da Zoom toda hora. Eu vejo muitas coisas acontecendo que têm sintonia direta com o que o Papert estava falando. Crianças como protagonistas, né, desvendando desafios, criando, prototipando, resolvendo situações. E é isso que a gente faz nessa espiral da aprendizagem criativa, né? O imaginar, o criar, o brincar ou experimentar, compartilhar e refletir. E já contei para vocês aqui do piso baixo, paredes amplas e teto alto, que a gente se inspira em todas as instâncias, então nas rodas de invenções também. Vamos lá. Uma outra fundamentação teórica que é bastante interessante é essa que né, assim, a gente fala que a gente está inspirado no MIT, que é de um lado da rua, em Harvard, que é do outro lado da rua, lá em Boston. Mas a gente traz aqui para a nossa rua. Vamos pensar o que faz sentido aqui. Quando a gente começou a rodar as rodas e fazer né, propostas mão na massa nas escolas, uma das perguntas que a gente mais ouvia, ou não era nem pergunta, era assim, eu diria um manifesto dos professores, era: também
assim, eles estão só brincando, eles estão se divertindo, claro que eles se engajam, né? E eles querem fazer. E os estudantes falavam assim: ai, não queremos ir para aula agora. E a gente falava: ué, mas isso que a gente estava fazendo era o quê? Só brincando. Né? Só brincar? Não, a gente está aprendendo. A gente percebeu logo no começo como era desafiador tornar visível, né? E hoje em dia também isso já é um mantra, né? O tornar visível, tornar visíveis as aprendizagens, tanto para os professores, quanto para os estudantes, quanto para os pais. Né? Porque tem muitas escolas que conseguem fazer a coisa acontecer de uma forma muito criativa e os pais falam, mas você não aprendeu nada, né? Os pais também precisam enxergar, né? E a gente, por meio da aprendizagem criativa, também tem que criar outras formas não tão convencionais de explicitar a aprendizagem, para que isso seja coerente. Então, essa outra matriz aqui, que é do Project Zero, Projeto Zero em português, mas Project Zero no mundo inteiro, que está lá em Harvard e também se fundamenta no construtivismo, então, muito próxima a tudo isso, né, que o Seymour Papert vai falar, ela eles têm um pedacinho deles focado em rotinas de pensamento, que é como é que a gente faz ações e reflexões e vai se aprofundando na reflexão para tornar o pensamento visível. Então, nas rodas, a gente está sempre pensando nessas estratégias também. Como é que da roda de leitura para a roda de mão na massa e da mão na massa para o compartilhamento, para o registro, o pensamento tanto do professor quanto dos estudantes vai se tornando visível e compartilhável. E essa matriz que está aqui, né, que é essa rodinha aí que a gente chama rodinha da sensibilidade ao design e do empoderamento mão na massa, que ajuda muito a gente a olhar também com uma outra lente, mas para a mesma coisa. Né? Cada vez que a gente está construindo alguma coisa com as crianças, com os estudantes, com as crianças ou com os jovens, o que a gente quer promover? A gente quer que eles consigam olhar de perto os objetos, os sistemas, e entender suas partes, os propósitos de cada parte, a complexidade, como é que as partes funcionam juntas, né? Uma coisa é uma engrenagem sozinha, outra coisa é uma engrenagem dentro de um sistema, né? Né? Como é que isso funciona, né? Cada parte sozinha e essa parte dentro de um conjunto onde ela faz alguma coisa funcionar. E aí explorar todas essas complexidades dos objetos e sistemas e encontrar oportunidades para agir e para fazer diferença e para transformar alguma coisa. Seja o bebedouro da escola, a horta, enfim, né, a pracinha na frente da escola, a própria mochila, né, alguma questão que está ali trazendo uma problemática para a turma. Enfim. Então, só para pontuar para vocês que essa camada também é importante. E eu vou chamar a Ali para continuar me ajudando aqui a falar. Ela vai, a gente, né, no livro a gente foi seguindo essa toada, né, de falar como é que a gente reinventou a roda, como é que as rodas se estruturam e como é que a gente desmonta essas rodas. Eu já contei um pouco, ele vai dar uma sistematizada aqui. Então, boa tarde para todos. Deixa eu voltar aqui na. Vocês continuam vendo, né? Até o compartilhamento? Sim. Bom, a Si já falou, né? Mas vale dar uma recapitulada aqui. Então, as rodas, a intenção é sempre se espelhar, né? Se inspirar na espiral da aprendizagem criativa dentro dessa estrutura que a gente criou, que começa, então, com a roda de leitura, que é justamente o momento de colocar todo mundo num solo comum e da gente imaginar juntos, né? Eu não sei o quanto eu me aprofundo se nas escolhas das leituras, não sei se é o momento, né? Também não sei se a ideia é Eu acho que no final a gente vai mostrar os exemplos e aí a gente ficar pode mais claro, né? colocar. Mas é justamente o momento do imaginar e imaginar em conjunto. Então, textos, imagens, histórias, a gente já usou uma série de leituras, né? Inclusive letra de música, poemas, que é para esse momento de disparar a imaginação
dar o contorno para o que a gente quer, né, pensar junto com os estudantes ou com os professores ou quem estiver ali participando das rodas de invenções. O segundo momento, né, que seria a roda mão na massa, que na espiral da aprendizagem criativa é o momento de criar, de explorar, né, de brincar também. Então, como a Si falou, a hora de pensar com as mãos, de testar os materiais, de tentar, não deu certo, vou tentar de outro jeito. Eles não acontece, esse momento não acontece solto, ele é guiado por uma pergunta, por uma provocação, que se conecta com a leitura, né, que amplia, na verdade, o assunto, o tema abordado na leitura, e aí é esse momento em que cada um, né, ou em grupo, ou individualmente, vai explorar e criar. E é quando entram, muitas vezes, também as rotinas de pensamento, nessa hora da provocação, da pergunta, né? Então, imagine se você pudesse criar uma solução, ou, enfim, criar algo para, né, um propósito relacionado à leitura. Então, nesse momento, as rotinas de pensamento entram também para ampliar e aprofundar esse momento da criação. E, por último, a roda de narrativa, que é esse momento de refletir, compartilhar, e é o momento em enfim, o pensamento de cada um se torna visível, o aprendizado se torna visível, porque é quando cada um explica, compartilha por que construiu daquele jeito, o que pensou, que conexão fez com a pergunta, né, com a provocação, com a leitura, troca de ideias, é um momento que a gente fala que é onde a criação realmente acontece. Aqui, então, essas partes, né, que a gente estava falando, por exemplo, o momento da pergunta, da provocação. A intenção não é fazer uma pergunta, uma representação da leitura ou da imagem, a ideia é realmente ampliar. Então, o segredo que a gente fala, né, para que o Mão na Massa aconteça de uma maneira mais rica, é justamente criar perguntas abertas que dão sentido e propósito para a roda de invenção. Então, a gente tenta trazer pela pergunta oportunidades para que as crianças se conectem com as suas paixões, que elas tenham, de fato, oportunidade de ter autoria, enfim, de cada um, para que cada um possa criar dentro daquele tema e respondendo aquela pergunta, mas a partir das suas hipóteses, das suas paixões, das suas curiosidades, né? Então, essas provocações são a maneira que a gente coloca essas provocações faz toda a diferença no momento ali da criação e do mão na massa. A escolha dos materiais, a curadoria de materiais também faz toda a diferença nesse momento, né, do mão na massa, porque se você coloca uma variedade enorme de materiais, ou se você coloca uma quantidade reduzida, ou alguns tipos de material, você limita de alguma maneira, você vai moldando também essa experiência de acordo com a sua intenção. Sem contar essa possibilidade de fazer uma roda que a gente chama, né, de desplugada, então sem materiais elétricos, só com encaixes, né, poderia ser com Lego, poderia ser como a gente faz, né, a gente vou mostrar daqui a pouco um kit com peças de MDF e outras, poderia introduzir aos poucos, e aí também entra aquela ideia do teto alto, materiais elétricos e eletrônicos que, né, trazem um outro tipo de criação, de possibilidade, né, de construção e criação para esse momento do mão na massa. Então, realmente, a lógica do piso baixo, de você ter ali materiais que todo mundo que está ali, né, dependendo da idade, enfim, do grupo que você tem, possa participar, todo mundo consegue né, construir e se inspirar por aqueles materiais, até o teto alto, né, dependendo enfim, da complexidade dos materiais, e paredes amplas é porque ele também tem que
propiciar, né, que cada um, com aqueles materiais, consiga investigar as suas paixões, as suas ideias e criar algo que se conecte com elas. O terceiro momento, que é a roda de narrativas, que é esse momento da documentação e da reflexão, pode ser feito de muitas formas, né? Então, a gente tem o hábito de sempre ter registros escritos de alguma maneira, porque também um tempo ali, né, antes do compartilhamento oral, muitas vezes, que a criança ou adolescente tem para organizar as ideias, né, colocar no papel e também para permanecer de alguma maneira, e depois essa documentação pode servir para desdobramentos, né, tanto para o professor quanto para os próprios, para a continuidade de um projeto. Então, esses registros escritos a gente faz de várias maneiras, também de acordo com o tema. A gente sempre fotografa as construções, as criações, porque, em geral, a gente desmonta esses materiais, então, todo esse processo, né, para tornar visível esse processo por meio de fotos, de textos, de vez em quando a gente grava as falas, é o momento que a gente, de todas as maneiras que a gente consegue tornar visível o pensamento e o aprendizado. Bom, aqui a gente traz alguns exemplos de materiais, porque para que essas construções aconteçam, a gente criou aí uma listinha de tipos de materiais que a gente sempre, toda vez que a gente vai fazer essa curadoria, independente de quais eles sejam, a gente pensar, então, estruturantes, que tipo de material eu consigo dar volume, dar tridimensionalidade, né? Então, a gente fala aqui de papelão, cavilhas de madeira, tubos de PVC, peças cortadas na laser, mas pensar nesses materiais que vão estruturar as construções. Os conectivos que a gente usa desde os mais simples, como arame de pão, barbante, mas são importantes, né, para poder ligar uma coisa na outra. As crianças, elas pedem muita cola, mas a gente não costuma usar cola. Primeiro, por essa questão de poder desmontar e reutilizar os materiais, né? Geralmente a cola faz sujeira, acaba gerando lixo. E também é muito interessante ver as crianças descobrindo outras maneiras de conectar, né, as partes sem o uso da cola. Acabam surgindo novas ideias, né, outras coisas. De composição, seria de acabamento, para dar cor, para, de alguma maneira, personalizar, né, aquela construção. E os componentes eletrônicos, que, em geral, a gente sempre traz LEDs, baterias, pequenos motores, que são também piso baixo, né, de fácil acesso, mas dá para ir, como eu falei, complexificando esses materiais, dependendo da idade e do grupo. E as ferramentas, né, dependendo dos materiais escolhidos. Esse é nosso kit, foi desenvolvido não assim pensando num kit, num produto, mas por uma necessidade mesmo, né? Porque para o dia a dia, na escola, para os professores, é complicado cada vez que vai fazer uma roda, pensar numa curadoria de materiais, coletar esses materiais, enfim, depois também, se eles não forem, né, reutilizáveis, ter que, numa próxima roda, fazer tudo de novo. Então, o kit surge como uma maneira de tornar as rodas mais recorrentes. Então, são materiais reutilizáveis, peças orgânicas de formatos diversos em MDF, com alguns desses materiais que eu citei agora há pouco, né? Elásticos, cavilhas, prendedores, o básico para essa criação, para que qualquer roda possa acontecer. E tem facilitado muito, a gente percebe que isso facilita muito o dia a dia dos professores e mesmo o nosso, né? Que a gente acaba indo em vários lugares, várias escolas por São Paulo e outros lugares, então é bem bacana. Depois, quem quiser olhar no site, tem com mais detalhes. Não é obrigatório, né? Isso é uma coisa, como eu falei, a gente pode fazer rodas de invenções com quaisquer materiais,
prestando atenção ali naqueles tipos de materiais, mas o kit facilita. Aqui aconteceu um... Bom, a gente já rodou rodas com, acho que todas as idades, só não, talvez os muito, muito pequenininhos, mas a gente realmente usa rodas de invenções em todos os nossos projetos, então elas servem tanto para ampliar repertório, introduzir um tema novo, pode ser simplesmente diversificar uma proposta dentro de um assunto que já está sendo abordado, para levantar, fazer conexão com a turma começo de ano, fortalecer vínculos, né? Entender o que está acontecendo dentro de um grupo, seja para conhecê-los melhor ou para entender num momento ali o que está acontecendo, trazer um assunto à tona, abordar questões, enfim, socioemocionais. E muito nesse lugar de levantar perguntas, de investigar, de praticar essas rotinas de pensamento, né? Como a Si falou, colocar as crianças para olhar mais de perto, olhar de outra maneira, contextualizar mesmo o mão na massa dentro do currículo, ou da sequência temática, ou da proposta ali de quem quiser usar. Si, você quer complementar essa parte aí dos quilômetros? Eu vou complementar mostrando para vocês. A gente achou que, para não ficar, né, assim, só nas páginas do livro, já que a gente estava tendo essa oportunidade hoje, né, de dialogar e conversar, a gente selecionou algumas fotos coloridas de todo desse percurso, né? O livro é isso, é um relato da nossa prática, né, com a fundamentação teórica. Ele vai o tempo inteiro, né, indo e voltando da prática para a fundamentação teórica e abrindo para situações de planejamento nas salas de aula. Também a gente chega até esse ponto, né? A gente compartilha no livro também como a gente faz o planejamento de cada roda, tem até ali um framework, né? Uma estrutura para você, para quem quiser também compartilhar, planejar e colocar em prática. E aí, assim, o que vocês estão vendo aqui é um pouquinho, né, a carinha que as rodas têm agora. Travou alguma coisa aqui na minha tela que eu não tô vendo a tela, mas agora eu tô vendo. Tava demorando para abrir a imagem. Essa estrutura colorida, né, da roda de leitura para roda mão na massa, para rodas de narrativas, eu gosto sempre de contar que ela não nasceu assim. A gente fez 1000 esboços, rascunhos, prototipou de vários jeitos diferentes, levou para a prática, compartilhava, voltava, mudava. Então, ao longo desses 10 anos, foi mudando de carinha, né? E do que está escrito em cada lugar, conforme a gente foi fazendo essa iteração, que é típica da aprendizagem criativa, né? A gente vive isso como educadoras. Na nossa própria prática, a gente vai fazendo essa espiral acontecer. E hoje, a carinha da estrutura das rodas é essa. Pode ser que semestre que vem a gente tenha algum insight na prática e a gente coloque algum outro elemento aqui, desloque e mostra para vocês nessas situações aí que a gente vivencia em tantos contextos tão diferentes. E vou aproveitar para responder uma pergunta da Sol para compartilhar com todo mundo aqui, que acho que é um bom momento. As rodas de leitura, Li, pode pôr no próximo, quer ver? No próximo slide, por favor. As rodas de leitura, olha aqui, a gente fazendo rodas de leitura, eu escolhi para pôr aqui hoje, acho que eu tô nostálgica. As primeiras rodas que a gente fez mesmo, nos Fab Labs livres. E é isso, a gente tinha que ir ou para o lado de fora, porque não tinha espaço interno, ou se espremer pertinho de um canto, mas essa intenção, né, de sentar juntos em roda e começar, né, a proposta criando vínculo e conexão. E vínculo e conexão tanto entre os estudantes e as educadoras que estavam ali, nós, né, e os educadores dos Fab Labs, que também estavam ali se situando como educadores. E isso que a Sol me perguntou aqui no chat, perguntou aqui no chat para todo mundo poder ver, eu já dei um spoiler. Criando esse espaço, né, que tem contornos
e que é um espaço tanto temático quanto conceitual para a gente poder mergulhar na experimentação, e que é o que o Papert vai chamar de micromundos, né? No livro do Mitchell Resnick também ele traz esse conceito de micromundos, né? Que a gente entende como um recorte, é um recorte tanto temático quanto conceitual. A Tartaruga Logo fazia isso, o recorte era a matemática, a geometria, né? E aí o educador, né, sempre propunha ainda mais um recorte, que era né, por exemplo, poemas. Enfim, as coisas vão podendo ficar visíveis e compartilháveis para os estudantes como proposta pedagógica. Espera que eu vou acender a luz, que eu vi que ficou muito escuro. Ai, ufa! E a gente aproveitava esse momento, aproveita até hoje, esse momento da roda de leitura, é o nosso jeito de fazer o micromundo acontecer, né? Tem muitos outros jeitos de colocar o micromundo em prática, né? Tem gente que transforma a sala de aula num micromundo, mas a gente sentiu que isso era mais corriqueiro, mais prático, mais pragmático e, ao mesmo tempo, muito significativo de fazer no ambiente escolar, né? O livro é isso, é um mergulho na imaginação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou que a gente entende que faz sentido, né, fazer para poder mergulhar numa experimentação, é aquecer a imaginação, é trazer todo mundo para um solo comum, onde a gente vai conversar ali dentro de um micromundo imaginário, onde as coisas vão poder acontecer. Então, daqui a pouco a gente mostra, tem alguns livros que a gente usa muito e trabalha com eles nas rodas de invenções. Tem um livro que chama O Jardim Curioso. Quando a gente trabalha com o Jardim Curioso, todo mundo vai para esse universo imaginário, né? De jardins que florescem, que brotam, que se espalham, que tenho que cuidar, que como é que... Enfim, como que seria uma cidade inteira transformada num jardim a partir de um micro matinho. E isso dá contorno, traz todo mundo para essa mesma temática, a gente vai escolher alguns conceitos para priorizar, e o livro vira essa borda, né? Mais uma borda que não está amarrada. A gente não quer ficar só dentro dessa história. A gente quer partir da história para se conectar com a experiência dos estudantes, com as problemáticas do currículo, e além, né? Então, é um micromundo que contém, mas que ele não aprisiona, ele é ponto de partida. Vou mostrar para vocês agora os próximos slides também. Eram essas primeiras experimentações mão na massa que a gente estava fazendo ainda nos Fab Labs livres, mas olha só, né? Mesmo com a impressora 3D ali disponível, né? Essa insistência mesmo da gente poder pensar com as mãos e dar sentido, né? Para as crianças poderem se sentir potentes, porque a máquina pode intimidar muito, ela pode potencializar muito, mas ela também pode intimidar. Então, como é que a gente vai fazendo esse jogo de vai e vem para os estudantes se sentirem capazes, competentes, né? Poderem fazer o que eles sabem, mostrar o que eles podem, e aí usar a máquina para aprender, porque eu quero fazer mais, eu quero fazer de um jeito mais curioso, mais inovador, mas não é porque eu não sei fazer, é porque, né, eu vou tendo ideias e aí eu vou conectando, a gente construía pecinhas na cortadora a laser para usar no mão na massa com eles. Então eram pecinhas que viravam conexões. As próprias peças, né, que hoje são as peças do Rodas de Invenções, são produzidas e desenhadas e produzidas na cortadora laser. Né? E é possível criar muito mais peças na cortadora laser. Essas são só algumas. Então, aí a gente ia do mão na massa para a fabricação digital e vice-versa. A gente gosta muito de fazer esse movimento, né? Do físico para o digital, do digital para o físico, conectando todos esses universos aí de prototipação e de criação. E todas nessas possibilidades, todas as ferramentas e equipamentos. Então, isso também, olha só, vocês podem reconhecer, talvez aqui na marcenaria, a gente estava construindo jogos de matemática, né, para trabalhar matemática, mas as crianças que estavam construindo os jogos, e elas que explicaram para o técnico do Fab Lab como jogava. Ele pode
compartilhar com elas muitas coisas sobre a marcenaria, sobre as máquinas, né, as técnicas, e elas puderam compartilhar com ele como que jogava, essa sabedoria desse jogo milenar. E aí foi, de fato, uma construção conjunta ali de todo mundo. Tem um monte de exemplos legais aqui, tá vendo? A impressora 3D tá aqui embaixo também, trabalhando com modelagem digital, sempre fazendo alguma coisa que fazia sentido para o contexto da escola. Vamos lá. E foi nesse caldo que a gente foi inventando as rodas de invenções. E olha só, a gente, no final, sempre voltava, se reunia em roda com as crianças, seja para jogar o jogo construído e falar sobre esse jogo, e falar sobre as regras, para pensar sobre o... Né, assim, até essa foto grande que está aqui, que tem um fogãozinho deitado, a gente construiu com as professoras e as crianças da educação infantil, coletivamente, no Fab Lab, porque a escola tinha acabado de abrir, na Chácara do Jockey, aqui em São Paulo, e não tinha brinquedos na brinquedoteca. Tinha um espaço, mas ali não tinha ainda brinquedos. Aí, para pensar em brinquedos que as crianças queriam, que as professoras achavam que tinha sentido e que iam ser duráveis, a gente usou o próprio Fab Lab para construir. E aí a gente falando sobre, nossa, o que a gente fez agora? O que falta? Como que a gente vai brincar com isso? Em todos esses contextos, aqui embaixo eram peões que a gente estava também, tinha construído peões, o pino na impressora 3D, né? O pino central, a ponta do peão, e a base do peão na cortadora a laser, e ainda eles tinham feito efeitos de cores diversas para né, ver o efeito girando. Enfim, então passamos aqui por todas as nossas etapas das rodas. Vou chamar ali de volta para ela contar um pouquinho de alguns dos livros que a gente se inspira e leva para a prática, muito pensando em que, né, ao longo do tempo a gente foi também tendo esse cuidado de estar sempre fazendo conexões com a BNCC ou com o currículo da escola, com o currículo da cidade, para poder, né, explicitar de novo que a gente está, sim, se divertindo, mas que as aprendizagens estão acontecendo de forma intencional na sala de aula. Então, vai lá, Ali, conta alguns desses para. E tem muitos, muitos outros. A gente vai apontar uns No caminhos próprio aqui. guia tem mais exemplos, no nosso site tem outros exemplos, mas aqui são alguns exemplos de como a gente já conectou, né, com os temas de sala de aula e com o currículo. Depois que a Ali terminar, eu vou acrescentar exemplos de formação de educadores de adultos que a Sol pontuou aqui. Eu já tinha comentado que é isso. Ah, eu não vi. Desculpa a minha pergunta. Tinha conversado com ela antes ainda. Que nesse caso, né, dos mitos gregos, por exemplo, aqui tem a nossa provocação, né? Se vocês pudessem construir para os seres humanos com tecnologia e criatividade alguma capacidade como as cedidas pelos deuses aos animais, qual seria? Que invenção, que engenhoca você construiria? Então, essa é uma roda que primeiro rendeu muita conversa depois da leitura, para depois a gente fazer a provocação enfim, depois ainda na hora do compartilhamento, uma série de discussões, né, sobre poderes e seres humanos. Então, aqui é um exemplo bem legal e a gente traz aqui algumas habilidades. E o próprio tema da tecnologia, né, Eli? Porque né, muitas invenções eram sobre voar, sobre mergulhar, sobre desaparecer, enfim. Transporte, né? Questões que a gente não faz, né, necessariamente com o nosso próprio corpo, né, humano, mas que a gente foi inventando formas na cultura de fazer acontecer. Então, a gente também deslocou a conversa com a meninada para isso, né? Como por meio da criatividade da tecnologia, a gente acaba chegando também nessas habilidades, mas isso depois das invenções. Então, aqui a gente destacou, enfim, algumas habilidades da BNCC. Esse livro a gente gosta muito, a gente usou várias vezes, usou recentemente num projeto voltado para leitura e para escrita, que é o Coiso Estranho, da Blandina Franco, do José Carlos Lolo. A gente usa bastante livros infanto-juvenis, mas, de novo, né, assim, pode ser qualquer
qualquer leitura, como um texto de jornal, um texto do material didático. Nesse caso, o próprio livro traz não chega a ser um dicionário, né? Mas ele traz palavras diferentes para as crianças investigarem, um glossário, né? Na verdade, no final do livro. Então, é muito bacana porque aí a gente conectou a construção com o significado das palavras, né? Uma maneira de representar o que eles entenderam que aquelas palavras significavam. E é muito bacana ver onde eles chegam, né? As conexões que eles fazem. E aqui, no caso, como eu falei, né? A gente usou nesse projeto de leitura escrita, mas tem uma série de habilidades de língua portuguesa que conectam com essa leitura e que poderiam ainda ser exploradas depois, né? Esse é o nosso sucesso absoluto para Rodas de Invenções com todas as idades, que é o livro Da Minha Janela, do Otávio Júnior. É um livro simples, mas ele é muito poético e ele conecta com uma série de assuntos, né? A gente já usou ele realmente para provocar uma série de reflexões. Então, essa é uma que a gente usa bastante, que é: se a sua janela fosse mágica e você tivesse o poder de criar coisas novas, o que você gostaria de ver através dela? Mas a gente já ampliou janelas para o futuro, enfim, janelas para a comunidade, uma série de... ou o que você vê da sua janela que você gostaria de mudar. Tem uma série de maneiras que a gente já usou esse livro também, tanto com crianças, adolescentes, educadores, e é sempre um sucesso. E o autor, né, é um autor da comunidade, então a gente fala bastante disso também, do projeto dele, é sempre muito legal. Aqui tem também outras habilidades da BNCC, objetos de aprendizagem. E aí, Si, quer falar sobre... E aí, a gente escolheu só algumas para mostrar mesmo para vocês, porque não ia dar tempo de contar todas, que a gente se apaixona por elas, aí a gente roda em vários lugares, mas o mais legal é quando a gente recebe relatos de práticas de outros professores que estão inventando suas próprias rodas. Aí isso começou a acontecer e a gente abriu uma aba lá no nosso site, né, de relatos de práticas. E aí pensei aqui 3 diferentes, né, que tem relatos de práticas de formação de professores com rodas de invenções lá, e para mostrar que é isso, né? São professores de diversos lugares do Brasil que estão se inspirando, escolhendo a leitura, escolhendo, né, esse recorte temático e conceitual, fazendo uma curadoria de materiais, né, fazendo a pergunta provocadora, que é o X da questão. Assim, sem a pergunta as rodas desandam. A pergunta é que é o fio da meada, que faz a costura entre todas essas etapas, e criando formas também né, dos estudantes, das crianças, dos jovens, dos educadores, de compartilharem as suas invenções. Então, convido vocês a dar uma olhada lá no que já tem. Tem algumas que já estão no próprio livro que vocês estão recebendo, e outras que, né, que estão nessa página de relatos de prática. E lá nessa página de relatos de prática, tem, se eu não me engano, uma que é muito preciosa para a formação de educadores, que a gente gosta muito, que é uma que se chama Castelos de Areia. A gente trabalha com um texto, né, que foi escrito pelo professor José Sérgio Carvalho, é um professor da Faculdade de Educação aqui da Universidade de São Paulo, e ele fala sobre o que é uma boa aula. Ele tá muito alinhado com a questão do La Roça, né, sobre o valor da experiência, né, qual o valor da experiência por si só, né, e não porque ela serve para passar na prova, porque ela serve para, enfim, para o mercado de trabalho. Assim, qual é o valor da experiência que a gente vive no ambiente escolar? E esse texto é uma preciosidade, porque ele faz uma metáfora contando, né, assim, de uma situação de pai e filha que ele mesmo vivenciou, de construção de um castelo de areia na praia. E quanto empenho e quanta dedicação, né? E quantos detalhes e quantas horas passaram fazendo castelo de areia para no dia seguinte a onda ter
apagado, né? Desconstruído, levado ao castelo de areia. E aí ele se pergunta, né, que valor teve a construção e que valor tem as boas aulas, que é esse o valor, né? O valor do processo, do vínculo que foi construído por meio da construção, né? Daquilo que foi experimentado em termos subjetivos, emocionais, e dos conceitos que ficaram visíveis por meio, né, dessa prototipação. Eu vou construindo, aí afunda, aí derruba, aí ficou alto demais e cai, e aqui eu quero completar, né, no caso da areia, onde eu vou deixar a areia mais molhada, onde eu vou deixar a areia mais seca, tantas coisas que podem ser problematizadas no depois, né, por meio da experiência, a partir da experiência, né? Da experiência como ponto de partida. E aí a gente trabalha muito esse texto, né? E faz algumas provocações que estão lá no relato dessa prática, para poder conectar com o professor, né? Qual é o valor, então, da experiência na sala de aula? Porque não é o produto final em si, né? A gente não está construindo produtos para colocar no mercado, enfim, por que a gente está construindo coisas na escola? É sobre o significado delas, sobre o que elas nos ajudam. A gente fala que as coisas são andaimes, para a gente poder, né, construir conhecimento. Elas não são o conhecimento em si, elas apoiam a construção de conhecimento. Então, esse texto do Castelo de Areia é muito valioso para a gente poder vivenciar entre os nossos pares e poder pensar sobre o valor do mão na massa. E aí a gente gosta muito, Vamos né, lá. de fazer, quando é com professores e formação, a gente gosta muito de colocar os professores para construírem juntos, trabalharem juntos, para chegarem, né, do que nós, como grupo, vamos construir para representar essa ideia. E isso é muito legal, porque aí a gente vê bem, assim, cada um assumindo um papel, o que tem a ideia, mas não está tão habituado a construir, o outro que tem mais habilidade. Isso a gente vê com as crianças, mas com os professores é muito legal também, né? Quando todo mundo pensa junto e apresenta depois as suas ideias. Então, esse é um livro que esse texto a gente usa bastante para isso. E eu queria comentar também que esses relatos, eles são abertos, então se vocês rodarem rodas novas e tiverem sugestões de livros novos, a gente vai adorar. É um cadastro bem simples lá no site, só para poder compartilhar com a gente saber quem que está, né, compartilhando a prática, está aberto para todos, vamos adorar receber novas ideias. Tem uma pergunta aqui sobre quanto tempo dura uma roda. Então, a gente já fez a gente fala que ela é uma sanfona, às vezes a gente faz ela espremidinha, às vezes ela é bem expandida, né? Mas dá para fazer em uma aula dupla, eu acho que em uma aula de 45 minutos, os 3 momentos é muito apertado. Uma aula dupla é possível, a gente já fez várias vezes e dá certo. E aí tem que ter muito contorno e planejamento pedagógico para isso poder acontecer, né, em uma aula dupla. O momento da leitura, o momento do mão na massa e o momento do compartilhamento. Tem que estar tudo muito planejado, a gente sempre fala isso, né? Para a experimentação livre poder acontecer, tem muita estrutura por trás, né? Não é né, vamos lá, vale tudo. Então tem que estar tudo muito bem estruturado antes pelo educador para isso poder acontecer em 1h30. Quando a gente só tem sessões de 45 minutos, né? A gente aproveita a regularidade, as sessões vão se repetir. Então eu posso fazer a leitura num dia, já deixar a provocação no ar ou não. No dia seguinte, fazer mão na massa. No outro dia, né? E aí, assim, tomar muito cuidado com os registros dessas construções, ou, se for possível, guardar as construções sem desmontar elas para o próximo momento. E aí, no último encontro, fazer o encontro de compartilhamento, que pode caber num encontro ou em mais encontros, porque o compartilhamento pode começar oralmente, virar um registro escrito, depois virar um texto mais longo, virar uma produção audiovisual. Então, isso tudo depende de quanto que isso cabe no dia a dia de cada professor. E como a Eliana falou, pode ser uma estratégia pontual usada para disparar um projeto novo ou para finalizar um projeto, ou para o meio daquele projeto que está assim, né, denso e árido, a gente quer um momento, né, a gente fala que a aprendizagem criativa é mais uma forma de ensinar e aprender. Então, de repente, no meio de uma unidade
temática, a gente quer fazer uma roda de invenções para poder mergulhar naquele tema e nos conceitos de uma outra forma, também pode ser. Ou as rodas podem acontecer com regularidade. Toda semana na mesma sala, a gente, né, tem feito isso nessas 3 escolas parceiras aqui em São Paulo. Tem uma regularidade as rodas de invenções, que a gente tem um propósito de, a partir delas, aí até a gente pode até ir para a próxima tela, a partir delas criar situações, né, nesse contexto específico, a gente está, por meio do engajamento, mão na massa, criando situações significativas de leitura e de escrita. Então, nesse projeto, a gente está trabalhando de forma recorrente, regular, as rodas de invenções acontecem a cada 15 dias na escola, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, a cada 15 dias, e elas acontecem com esse propósito, então, de né, promover situações didáticas. Então, leitura pelo professor, leitura pelo estudante, escrita pelo professor, escrita pelo estudante, por meio das rodas de invenções. E a gente acabou de lançar essa coletânea, está aberta e todo mundo pode baixar, que são 4 dessas rodas que a gente fez com essa intencionalidade específica, e daqui a pouco a gente vai publicar mais 4, já que foram as do segundo semestre. Entre as que a gente fez, a gente selecionou as que, né, estavam mais lapidadas e faziam sentido compartilhar. Então, também é um material com outros livros como ponto de partida, outras leituras e outras provocações. Que mais? É isso, né, gente? A gente estourou nosso tempo ou a gente ainda tem mais tempo? Eu tô confusa. A gente ainda tem um pouquinho de tempo e não Ai, foi que só bom! isso, foi tudo isso. A gente pode continuar, né, abrindo para as perguntas e dialogando. Né, eu tô super curiosa para saber como é que isso conversa com as práticas de sala de aula das escolas parceiras da Zoom, com como vocês já fazem, se vocês estão identificando, né, pontos de sinergia e que dá para aproveitar, né, essa experiência como referência, inspiração e reinventar no contexto das escolas parceiras da Zoom. Vou Olha, deixar Não, Sol, vamos deixar o povo falar tá primeiro. bom, Calma tá lá, bom. Sol. Quietinha. Aí, João. Eu quero começar então. Oba! Tudo bom? Prazer, sou o João. Oi, Parabéns pelo João! trabalho incrível. Você adorei a leitura também, a escolha da leitura, foi muito gostoso. Principalmente ler a parte dos relatos, os livros indicados. Eu já coloquei na minha wishlist aqui vários que eu quero ler. Mas o que me chamou muita atenção, e aí eu queria transformar isso numa pergunta, acho, até trazendo um pouco da pergunta da Sol no chat, a última pergunta que ela fez, que é o seguinte. é, o quanto a gente precisa quebrar uma barreira com os professores também, né? Nas licenciaturas, eu acho que ainda é muito escasso esse tipo de exploração, né? Essas possibilidades. E aí teve um relato, aquele da roda do mito grego, que vocês até citaram aqui, que o aluno foi criar uma engenhoca para representar o poder da invisibilidade. E aí ele pegou um motorzinho, fez o aramezinho girar, o arame desapareceu. Ele falou: Olha, se a gente girasse tão rápido. Nossa, aquilo ali para mim, eu falei: Gente, é isso, entendeu? E aí, uma das grandes dúvidas que eu tenho, né, enquanto orientador pedagógico da Zoom, é como a gente mostra esse potencial para o professor, né? Então a gente tem muitos professores que às vezes têm medo de explorar esse lado da criatividade, porque eles, de certa forma, eles perdem o controle do que vai acontecer, né? E aí eles têm esse medo de perder esse controle e achar que não tenha, talvez, o repertório para lidar, né, com esse tipo de exploração. E aí eu queria saber quais tipos de estratégias vocês já usaram, até em rodas com professores, para dar esse start, né? Dar essa engrenagem com eles. Muito boa pergunta, João. É um dilema mesmo, né? Eu acho que a gente tem mobilizado uma série de estratégias, não uma única. Algumas. Então, primeiro, mas não necessariamente nessa ordem, a gente vivenciar rodas de invenções com os educadores, assim, né? Hoje até, né, a gente estava ontem falando sobre o encontro que ia acontecer,
e pensando, puxa, é uma das poucas vezes que a gente vai falar sobre rodas de invenções sem vivenciar rodas de invenções. Na maior parte das vezes, a gente só conta sobre toda essa estrutura das rodas depois de uma vivência real com a equipe de professores. Então, começar vivenciando e depois, né, apresentando a estrutura, a intencionalidade, a fundamentação teórica, isso a gente acha que faz muita diferença, porque quando você se encanta, quando você, como professor, se sente potente compartilhando alguma coisa que você fez com os seus pares, aí você fala, nossa, meus estudantes também vão aproveitar muito isso. A sensação é transformadora, mais do que a justificativa teórica. Assim, mobiliza mesmo. Então, acho que vivenciar rodas de invenções com os professores, e a gente tem algumas sugestões de textos, assim, esse que eu contei do Zé Sérgio, a gente tenta sempre escolher, né, leituras que se conectem com a própria questão do fazer e da criatividade e da aprendizagem, né, quando a gente está falando de formação de professores, mas, por exemplo, se você for trabalhar com uma equipe, né, dos anos finais, do fundamental, e você quiser fazer um recorte já, né, temático, para poder também mostrar o quanto é possível, a partir de um tema que parece árido do currículo, criar e se engajar, também é pertinente. Não precisam ser só leituras disparadoras sobre o criar e o fazer, né? Já podem ser leituras como essa mesma. A gente às vezes faz com os professores, por exemplo, a própria leitura dos mitos é possível, que você vai mostrando, olha, eu converso com matemática, com tecnologia, com história, com língua portuguesa, e aí cada professor pode ir identificando, né, nessa vivência prática, que conteúdos da sua matéria já estão ali. E você, depois do fazer com as crianças, pode. Claro que as crianças vão surgir muitas coisas no fazer, mas aí você, como professor, de novo, vai voltar e falar: olha, a gente vai agora se aprofundar nisso, nisso e nisso. Não dá para se aprofundar em tudo, mas a gente vai fazer, né? Olha, justo apareceu aqui uma coisa que a gente já ia estudar, né? Como ilustração, como exemplo, como vivência. Então, o professor, ele pode fazer isso, ele pode se aproveitar de tudo que surge e aparece nas criações dos estudantes para dar o próximo passo, né, nas aulas mais conceituais. A outra coisa que a gente tem feito é a gente tem, e aí eu não sei se vocês têm essa oportunidade como orientadores, como, né, como esse parceiro do professor. A gente tem entrado na sala de aula junto com o professor. Às vezes isso cabe, às vezes não cabe. A gente sabe que depende muito do contexto, né? E como a gente é um elemento externo da escola, e a gente entra quase como uma visita, isso acaba sendo possível. A gente sabe que nem sempre é possível em todos os contextos, mas quando é muito legal. E quando os professores, né, no contexto de cada escola, isso, existe abertura para essa parceria, né? Então, eu já vivenciei uma roda, eu vou mediar a roda junto com você, ou agora eu vou mediar uma roda para o seu grupo, mas você vai estar junto, né? Pode ser também essa, olha, hoje é uma atividade especial que o coordenador vai conduzir. O coordenador também é um educador e ele vai conduzir uma prática. A gente consegue mostrar para o professor que, apesar do caos e da bagunça, acontecem coisas incríveis, né? E se a gente é capaz de aguentar o caos e a bagunça, é porque ela vale a pena, né? E dessa bagunça sai muita coisa preciosa. Então, a gente tem feito em sala de aula junto com os professores, porque a gente vê que dá frio na barriga mesmo. Botar os materiais na mão dos estudantes e fazer com muita calma e ter muito tempo para fazer é importante para não atropelar e poder pensar junto com o professor depois, né? Olha, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode fazer diferente. A gente sempre sai de uma roda pensando o que a gente vai fazer diferente na próxima. E ter esse espaço de interlocução para pensar junto, o que deu certo, o que deu errado. Olha, a gente, esse ano que a gente está fazendo esse projeto em 3 escolas, a gente planeja a mesma roda para as 3 escolas, são 6 turmas diferentes. Para cada turma, a gente faz adaptações, porque as turmas são
né, assim, não são iguais, as crianças são diferentes, para cada turma funciona de um jeito, a organização do espaço na sala de aula, a estratégia de compartilhamento, então a gente tem um ponto de partida, mas que a gente vai adaptando. Então, o professor poder ter espaço para pensar nisso também, como que dá certo na minha sala, também é importante. E tinha mais um ponto que eu ia compartilhar que eu já esqueci, mas daqui a pouco eu vou lembrar, que Mas era a acho que a estratégia. provocação, Fala. né? Se Uhum. a provocação, se tem um tempo ali para amadurecer aquela provocação e a pergunta tá, o professor entender que aquela pergunta está bem alinhada com a intenção que ele tem para aquela roda, em geral é o que vai fazer ele sair com a sensação de que deu certo, né? De que as construções fizeram sentido, e aí vai talvez ser mais fácil dele conseguir depois desdobrar ou conectar, né, as construções com o que ele gostaria de falar. Acho que a provocação é bem importante nesse sentido também, né? E acho que é esse movimento das rodas, né, que começa com a leitura, que é algo que o professor está muito familiarizado em conduzir. Mesmo no ensino fundamental, nos finais, pode ser leitura a gente já usou, né, com professores de Fundo 2, matéria de jornal, texto informativo, texto científico. Então, sim, não precisa ser um texto de literatura para as infâncias, pode ser um texto, né, mais próximo da área de conhecimento do professor, pode ser um vídeo, pode ser uma leitura de imagem. Então, esse momento que o professor ele está ali nessa posição mais convencional de professor apresentando um repertório para os estudantes. Isso é mais confortável para o professor. E o momento final, que é de propor os registros, né, também é um momento que o professor, né, já tem mais hábito e, né, de convocar os estudantes a colocarem ou oralmente ou por escrito. Então, é o miolo que é mais disruptivo. E aí, para a gente ajudar o miolo a ser, né, assim, ser menos caos, é a gente ajudar o professor a pensar como é que ele vai colocar à disposição da sala de aula. Vai ser agrupamentos de 4 carteiras, ou é uma mesa, são mesas redondas coletivas, como que ele vai distribuir o material, como é que ele vai pedir para os estudantes ajudarem ele a recolher o material depois. Essas caixinhas que a gente foi criando para as rodas tem muito a ver com isso, da gente criando regularidade e autonomia, para que as crianças mesmo já sabem, né, como desmonta e onde guarda, porque isso de fato causa na sala de aula, né? E é isso, não levar todos os materiais que existem na escola para dentro da sala de aula para mão na massa. Fazer essas escolhas, né? O menos aqui é mais. Em todos os sentidos. É menos caos e e promove mais criatividade. Então, eu vou escolher um material estruturante, alguns materiais de conexão e alguns materiais de composição para dar identidade. Como a gente faz isso na sala de aula regular, a gente acaba não usando cola nem tinta, né? Sim, intencionalmente para ser possível numa sala de aula regular e não num ateliê de artes ou no laboratório de tecnologias. E tem mais uma coisa que eu lembrei que eu ia falar. Acho que isso também dá um conforto para o professor, que, assim, ele não precisa fazer todas as aulas dele e trabalhar o currículo inteiro por meio de rodas. Em que momento do planejamento, do programa, do conteúdo, das sequências didáticas, faz sentido encaixar, né? E às vezes é isso. Se for uma no semestre, já vai fazer diferença, né? Assim, vai fazer diferença para ele e para os estudantes. Aí talvez no próximo semestre ele já vai querer fazer 2. E assim, isso vai acontecendo, né, pela tentativa e pelo erro, igual na espiral da aprendizagem criativa, a gente vive isso como professor, né? Conforme a vivência do professor. E também, se ele puder ter oportunidade nas reuniões pedagógicas, de todo mundo contar, né? Eu já fiz, eu não fiz, agora eu fiz, o que deu certo? O olho de um professor brilhando encanta o do outro. Então, disse para você que não era uma resposta de uma estratégia, né? Acho que é um conjunto de estratégias que, como coordenação, orientação pedagógica, a gente vai, ou parceiros, né, catalisador, que somos nós, a gente vai mobilizando para construir uma cultura, né, de poder trabalhar com a mão na massa e com criatividade na sala de aula regular. A gente brinca, né, que a gente vai hackeando um pouquinho o currículo, mas é para fortalecer o currículo, não para desmoronar o currículo. Acho que é isso. A gente vai criando brechas para aquele currículo ficar mais potente, né, não para desmilinguir.
O professor também não pode ter essa sensação, né? Que vai desmilinguir. Ai, que mais? Essa pergunta foi uma pergunta mobilizadora. Alguém mais quer trazer alguma reflexão, alguma contribuição? Pensando na provocação que a Simone fez, aonde se conecta, aí a Zoom, onde se conecta com as ideias apresentadas, onde as ideias apresentadas provocaram alguma reflexão aí no time da Zoom. Estão tímidos agora. Eu posso falar? Agora eu Pode, posso querida. falar? Eu pensei na Pode, minha né, equipe só? Pode, né? Sabe, Simone, a gente tem uma equipe de profissionais, de orientadores, na realidade, de pessoas das diversas áreas, que são o Vozes da Zoom. A gente está formando essas pessoas para que elas possam fazer palestras por esse Brasil, trazer novidades para esses professores. Então, nesse aspecto específico, eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível, porque independentemente do tema que a gente vai trabalhar, usar essa estratégia, e a gente vai trabalhar com vários temas super inovadores, enfim, que estão na ponta, né? E vamos trabalhar educação midiática, coisas além da Zoom, e vamos trabalhar inteligência artificial. Se a gente faz uma palestra, um workshop com essa estratégia, quer dizer, eu começo por uma leitura, aí pode ser qualquer leitura, por exemplo, se eu vou trabalhar IA, pode ser uma leitura de um jornal, né? E aí depois a gente dá voz e dá essa coisa de pensar com as mãos, essa frase que vocês usam, ela é espetacular, apaixonante. Deixa eles pensarem com as mãos e eles amam. Gente, assim, o professor gosta tanto de brincar quanto uma criança da educação infantil. Eles só não têm a oportunidade, né? Eu tinha uma amiga que trabalhou comigo no colégio, ela dizia para mim, ela gostava dos pequenos, ela dizia, e eu do ensino médio, ela ia assistir às aulas, ela dizia, Solange, a diferença entre os meus pequenos e os teus é só o tamanho. Põe uma massinha na mão deles para ver o que acontece. Não é? É isso. Então, eu acho que é uma oportunidade para a minha turma que está aqui. São 10 profissionais da Zoom que vão trabalhar aí por esse Brasil todo. Você viu que a gente atende, e por isso que você ouviu tantos sotaques diferentes, né? Eu acho que é uma oportunidade a gente pensar em workshops com essa estratégia. E, às vezes, até numa palestra, sabe? Para eu aquecer alguma coisa, para eu entrar. Quer dizer, claro que eu não vou poder rodar dessa maneira, porque é uma palestra, as pessoas não vão estar num ambiente, geralmente, num auditório, mas dá para a gente pensar de que maneira a gente pode interagir. É o que eu pensei para mim. A Rê, que trabalha com a parte de desenvolvimento, pode ter pensado outras coisas, né? Mas foi o que eu pensei para a minha equipe linda que está aqui. Eu acho que tem essa conexão com todas as áreas da Zoom, né? Então, vou falar aqui coisas que me provocaram, né? Eu acho que a gestão educacional tem... você apresenta como teoria, né, ou como dica, essa questão do vivenciar para depois a gente conceituar e explicar, e eu acho que a gente vem há um tempo fazendo essa discussão na criação de pautas de formação, mesmo que a gente não use como estratégia as rodas de invenções, mas sempre começar pelo fazer, pelas atividades, né, mão na massa, para depois a gente poder falar um pouco da estrutura que está por trás daquela atividade que eles fizeram. Então, eu acho que isso é legal, porque conecta um pouco com os nossos princípios, e eu acho que valida um pouco a experiência que a gente tem, então é bom para a gente ver experiências similares nesse sentido, né, sendo validadas, né. Você falou um pouco dessa parceria com o professor em sala de aula, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estruturar ainda melhor, porque eu entendi da sua fala, me corrija se eu estiver errada, né, que essa parceria precisa acontecer também por meio de um planejamento e uma reflexão posterior, e não só uma entrada na sala de aula. Então, eu acho que isso a gente precisa internalizar melhor, entender melhor como é que a gente vai fazer isso, porque eu acho que a gente tem espaço de entrada de sala de aula, mas nem sempre com
este cuidado do planejamento prévio e depois uma devolutiva mais reflexiva, mais pontual, que possa E ajudar como o construção de professor a avançar. parceria, né? Porque às Exatamente. vezes é muito intimidante para o professor, né? Receber a coordenação na sala de aula, mas se é um trabalho, né, de fato, a Perfeito. várias mãos, é diferente de. Eu Isso eu acho concordo. legal. E pensar também que às vezes a gente quer entrar na sala de aula para resolver um problema específico, mas se de fato isso depois agregou alguma coisa no cotidiano do professor, né, nas práticas deles, ou se a gente acabou só resolvendo um problema pontual, que se acontecer de novo ele não vai saber resolver sozinho. Então, eu acho que me provocou a pensar nisso, essa parceria aí que você estava sugerindo. E eu acho que é onde você nos provoca a pensar, e aí pensando tanto no desenvolvimento, que é a minha parte, e também na gestão educacional, é que como a gente cria, que foi a conversa que eu tive com você anterior, essas brechas de surgimento de autoria. E eu acho que essa estratégia pode ser este momento que a gestão educacional pode usar, e aí talvez não seja não é usar exatamente do jeito que vocês fazem, mas a gente olhar porque a gente já tem e reinventar. Então, por exemplo, você me deu muitas ideias para criar propostas para o uso do nosso espaço maker, né? Muitas ideias, já anotei 1 milhão de ideias, já dei bronca nos meus meninos que não ficaram hoje no livro, porque eu acho que é isso, né? Como é que eu ressignifico o que eu já tenho, o que eu já faço? Então, me veio muitas ideias mesmo, e eu acho que é isso que talvez a gestão, os orientadores possam pensar, né? Como é que eu. A Zoom já tem uma atividade, a Zoom já sugere um projeto. Como é que eu faço esse projeto ser conectado com as práticas do professor e talvez essa estratégia possa ser. Então, sei lá, vou falar qualquer um projeto que me veio aqui na cabeça, né? Sei lá, a gente tem um projeto de grãos, que eles têm que criar coisas, e talvez se a gente tivesse uma leitura nesse momento que agregasse já a mediação que já está proposta, a gente pudesse ir criando uma maior conexão e uma maior possibilidade do professor ver a autoria. E aí, assim, foi, muitas coisas aqui Ai, não, passaram pela minha eu tô cabeça. mobilizada aqui pelas falas de vocês. Fiquei, nossa, vou ver se eu falo de trás para frente, né? Dessa última coisa que você falou para as outras que você e a Sol foram colocando. É isso, né? Acho que as rodas não precisam ser exatamente como a gente faz, mas esse jeito que a gente já encontrou, né? De selecionar um ponto de partida, usar uma provocação para fazer um mergulho mão na massa e depois garantir o espaço de registro e compartilhamento, é uma estratégia que ajuda a gente a planejar qualquer situação significativa, né, de aprendizagem. Então, poder se inspirar. E a gente foi fazendo acontecer. Então, cada vez, teve muitas vezes, né, que a gente fez a partir de uma demanda de um professor que estava trabalhando um determinado tema e a gente ia fazer esse momento pontual, mão na massa, para poder trazer outras cores e texturas e reflexões, ou pensar com as mãos sobre aquele tema. A gente já teve em uma organização parceira, a coordenação adotou como desafio do semestre das professoras que todas tinham que fazer pelo menos uma roda de invenções conectada com tinha um tema transversal eleito pela turma né, assim, multidisciplinar, e aí as rodas de invenções tinha que ter pelo menos uma, não precisava ser recorrente, mas era para experimentar, e aí o efeito foi muito poderoso, porque as crianças já estavam imersas nos contextos e puderam se aprofundar ainda mais. Teve uma outra coisa que você falou, essa oportunidade para o coordenador estar na sala de aula, também é uma oportunidade de criação de vínculo entre coordenador e professor, se a gente está fazendo de fato a várias mãos, e do coordenador também conhecer melhor as crianças, porque a gente tem uma oportunidade de escuta
tão incrível quando a gente não está lá na frente da lousa, mas está circulando enquanto as crianças estão construindo, que pode ser essa a intencionalidade, né? Que o coordenador tenha uma chance recorrente de estar em sala de aula vivenciando uma situação significativa de escuta das crianças. E aí o professor é o parceiro do coordenador nessa vivência, né? Então a gente vai achando jeitos muito cuidadosos e significativos de poder fazer essa parceria acontecer e essa entrada do coordenador na sala de aula. Então a gente já teve também em algumas escolas, né? Tinha uma turma com questões, né, estavam surgindo muitos conflitos e muitas tensões, e aí uma professora pediu, vamos fazer uma roda que fale dos sentimentos, e a gente pensou em rodas também ligadas, a essa área toda socioemocional. Também já fizemos, então é possível, né? Desde trabalhar física no ensino médio até é isso, é um jeito de olhar para o planejamento e como levar isso para a Tá bom. prática. E achei muito legal, Sol, que você pensou nessa. Eu tô com muita vontade da gente ter um jeito de vivenciar entre a gente rodas de invenções, porque hoje foi uma falação, mas o mais legal, na pandemia, a gente fez muitas online entre professores, porque não tinha escolha, e a gente deu um jeito e foi muito legal. Então, se tiver uma oportunidade da gente vir para um encontro para colocar a mão na massa, e é possível com o material que cada um tiver em casa, a gente manda antes uma listinha para já, né, ter à mão algumas coisas e facilitar esse processo, a gente pode vivenciar até para desmistificar e pensar nessas formações, né, que podem. Eu adorei essa provocação sobre inteligência Então, bora, artificial. mulher, bora, vamos fazer. Ó, a Vamos Maiara só lá. ver, fez uma a pergunta. Maiara encerra aqui, então. Vamos Vai, lá. Maiara. Simone, eu estou muito apaixonada pelo que você fez, porque eu sou de letras, minha primeira formação, e eu mergulho em literatura, principalmente infantil. Eu já escrevi um livro, Dia de Bete, e essa loucura toda literária é gostoso porque a gente consegue despertar a criatividade. E eu encontrei isso na Zoom, né? O material do primeiro e do segundo ano. E o infantil é o meu xodó, porque é muito lúdico. As crianças trabalham o tempo inteiro com histórias e a partir delas que elas conseguem desenvolver os projetos. E eu acabo levando isso para os outros segmentos, né? Então, quando tem feira de ciências no colégio, eu já sento com as pedagogas, pergunto que livro que elas estão trabalhando, e foi muito legal esse ano. Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos nos colégios que a professora ela gamificou praticamente o livro com o nosso material ali em robótica, que ficou a coisa mais linda. Os alunos colocaram a mão na massa. E aí eu vi aqueles registros seus, eu falei, gente, que lindo isso, sabe? Porque você de fato coloca o jardim de infância até a fase adulta. É isso, sabe? Isso é muito gostoso. Eu adorei, assim, parabéns, parabéns mesmo pelo trabalho. Eu acho que podemos fazer oficinas, viu, Sol? Essa mulher Vamos precisa. arrasar, vamos arrasar, vamos arrasar. Eu sou apaixonada, porque assim, você querendo ou não, você incentiva muitas crianças com storytelling, sabe? É muito essa pegada de storytelling. Eu sou apaixonada por essa temática, sabe? A gente tem nas aulas de primeiro e segundo ano Cold Story, que as crianças criam uma história. Por isso eu até coloquei no chat, né? Vocês têm algumas oficinas em que a criança cria a história e a partir dela começa-se uma teatralização com material robótico e tudo, porque a gente faz muito isso com o primeiro e segundo ano, e assim, eu sou muito fã. Parabéns, parabéns mesmo. Ai, que delícia. A gente gosta muito de fazer no stop motion e hoje em dia usamos bastante o Octo Studio também, né, para poder fazer, né, os registros. Que esse momento das narrativas é um momento que pode dar origem à próxima roda, né? Então, nessa espiral, né, termina a roda já impulsionando a próxima, com as novas narrativas que vão sair dali. E podem ser feitas tanto, né, oralmente, no registro escrito, stop motion, no Scratch, no Octo Studio, ou, né, tantas outras possibilidades aí de expressão audiovisual e midiáticas. Muito Muito bom. legal.
Simone e Eliana, a gente agradece vocês, foi um prazer mesmo. Acho que a gente termina o ano, você falou, né, dessa coisa do final do ano. Acho que a gente termina o ano em alto astral, com muitas ideias. Acho que vai ser bem bacana, assim, para a gente refletir. Acho que a gente tem momentos ainda de encontros até o final do ano, e acho que isso vai reverberando aí na gente para a gente também começar o ano com novas inspirações. Então, realmente foi um prazer, a gente agradece. Eita, pra E vamos gente ver, também. vamos pensar em coisas aí para a gente fazer Juntas, o fazer ano que vem. sinergia. Delícia, que coisa boa, né? Que coisa boa. Quase dezembro, a gente aqui querendo pôr mais, né, a mão na massa e ir para a prática. Isso é muito bom. Olha lá, oficina com Simone. Vamos lá. Já Vamos garanti organizar. aqui, né, Sol? A gente organiza, pode Vamos, deixar. vamos criar Tá bom. juntas. Então, tá bom, gente. Muito obrigada a todos aí. né? Isso aí, obrigada a todo mundo que esteve aqui. E quem cutuca o amiguinho que não esteve aqui para assistir a gravação, porque Perdão. eu acho que esse é o encontro que todo mundo merece assistir, tá? Então, mais uma vez, Simone e Eliana, obrigada. Boas festas para vocês, né? Que agora já estamos no clima mesmo de final do ano e o ano que vem a gente volta a nos falar. Obrigada. Boas festas para todo mundo. Obrigada para você. Boas Tchau, festas. tchau, parabéns.